Bom dia a todos, hoje, segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022, 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Hoje, festa de Santo Antônio Maria de Ligório, que foi bispo, doutor da Igreja e fundador da Congregação dos Padres Redentoristas. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair de barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora, dei-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha isso! Deem vós mesmos de comer. Estando num lugar inóspito, os discípulos do Mestre foram desafiados por ele a resolver uma situação que à primeira vista parecia sem solução. Mas, como sabemos, nada fica sem resposta quando o Senhor está por perto. A ordem dada pelo Mestre no Evangelho de hoje aos seus discípulos, num primeiro momento, soa bastante estranho, e por que não dizer até com uma certa ironia, se levar em conta a multidão presente e as condições do lugar. Depois de um dia inteiro de caminhada, todos certamente estavam cansados e famintos. A noite ia chegando, o lugar era deserto. Como resolver aquela situação? O que parece mais acertado seria despedir a multidão para que todos fossem embora para casa ou procurar alimento em algum lugar naquela região. Os discípulos até sugeriram isso para o Senhor. Mas não era isso que passava na cabeça do Mestre. Não é justo deixar aquela multidão ir embora cansada, abatida e com fome, diz o Senhor. Por isso, dei-lhes vós mesmos de comer. Disse Jesus a seus discípulos. Aquela ordem parecia ser difícil de ser executada. Aquela situação quase de pânico começou a ser superada quando os próprios discípulos trouxeram para o Mestre a quantidade de alimentos disponível: 5 pães e 2 peixes. Há um outro evangelista que diz que este pouco alimento foi oferecido por um menino. Será que ali só existia aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes? É evidente que não. Bastou aqueles alimentos serem colocados à vista da multidão e à disposição dela para que as coisas começassem a mudar. Sendo assim, ninguém ali iria voltar para casa com fome. Eu só sei dizer que foi assim. Num gesto quase litúrgico, Jesus tomou os pães e os peixes, ergueu os olhos para os céus, abençoou-os, partiu, deu aos seus discípulos para que fizessem a distribuição no meio da multidão. A pequena porção de alimentos começou a ser subdividida e todos começaram a comer até ficarem saciados, e ainda sobraram 12 cestos. Olha isso. Mas o que houve? Um gesto mágico do Senhor e o alimento foi se multiplicando? Nada disso. O Mestre nunca foi um milagreiro ou um mágico. Com o seu gesto ao Pai, os corações ali foram sendo tocados. Certamente, muito mais alimentos estavam escondidos em suas sacolas. Mas agora chegou o momento de repartir, colocar em comum. Afinal, não passaram o dia inteiro com o Mestre para nada. Será que não aprenderam nenhuma lição? O acontecimento daquele lugar deserto tem um ensinamento novo. O problema da fome se resolve com a partilha, e isso até os nossos dias. É sabido que o pão que se reparte dá e sobra. Aquele que não se reparte, embolora, mofa, vai para o lixo. Eis aí a grande questão.
Nos nossos dias, estamos convivendo com uma realidade dura no meio do nosso povo, principalmente os mais pobres. Há muita gente passando fome, vítimas do momento difícil que o mundo está passando pós-pandemia e o desemprego que está cada vez maior. É preciso a solidariedade e a partilha entre irmãos. Só isso para amenizar um pouco a dor e o sofrimento de tantos irmãos e irmãs. Até que políticas sérias aconteçam para resolver este grande problema social. Olha só isso, reze comigo, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha a todos bom dia, boa semana, fique com Deus.